Fala pessoal, estamos aqui para mais um Bicast, começando, para quem não acompanhou ainda, para quem não teve contato com os nossos conteúdos, estamos produzindo o Bicast, os nossos podcasts voltados para você, corretor, vendedor imobiliário. Temos o interesse de entregar um conteúdo muito bom para você, que você consiga evoluir, acrescentar nas suas vendas. E para isso a gente traz convidados especiais. O primeiro deles está aqui do meu lado, o Gabriel Gratival, nosso Head de Growth, vai estar aqui comigo em quase, se possível em todos, né, Gabriel? Se possível. E hoje o nosso convidado mais que especial, um cara que eu admiro muito, que além de nos ensinar muita coisa, topa muito desafio com a gente, né? Tamo junto. O doutor Vicente Suzuki. Tem nada de doutor, cara. O excelentíssimo Vicente Suzuki. Vossa Excelência, Vicente. Vamos cancelar? A verdade é que o Vicente nos apoia em muitos dos nossos desafios. Tudo que a gente pensa em diferente e inovador no universo, vamos dizer, normal, ele consegue traduzir para no universo jurídico muito bem. E eu queria primeiro começar pedindo, né, Vicente, você se apresente, conte um pouco do seu background, como que você construiu sua carreira até aqui, como que as experiências te trouxeram até o Encontro da Bravo, né? E com certeza você tem clientes muito maiores que a Bravo, mas a gente está aqui hoje, é muito especial e eu queria que você contasse toda essa trajetória. Cara, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. A gente estava conversando aqui em off. Eu sou entusiasta de podcast. A gente tem o nosso podcast. Daqui a pouco eu vou fazer o jabazinho aqui também. Fica à vontade. Tá. Mas, enfim, eu sou advogado. Embora a gente se acha, o escritório, a Moreira Suzuki, que é o nosso escritório, a gente se acha um bicho um pouco diferente aí no mercado. A começar aí pelo jeito. A gente não gosta de ser chamado de doutor. A gente é do negócio mesmo. A gente está junto com todo mundo. A gente trabalha de calça jeans e camiseta. A gente tenta falar fácil, linguagem do negócio. E uma voz aveludada, né, gente? Dá para perceber, né? Pois é, né? E a gente tem uma vocação gigante para estruturar negócio. A gente gosta muito de estruturar negócio. Como qualquer escritório de advocacia, a gente começou naquele clássico, usando terno, fazendo audiência e metendo no pau, né? Mas hoje a gente praticamente não faz isso. A gente gosta de ajudar os outros a montar o negócio e deixar o negócio redondo para vencer. Então, obrigado. A gente está aqui há muito tempo aqui na região de Maringá, mas hoje a gente atende o Brasil todo. Uma das maiores verticais nossa é a estruturação de projetos imobiliários, de todo quanto é tipo, desde os clássicos até os mais impensáveis, como os da Bravo. Assim, impensáveis no sentido de inovadores, né? E tokenização, por exemplo. E tamo junto. Legal. Não, ele tocou num tema muito massa. Depois a gente vai ter que falar um pouco sobre isso. Mas assim, Vicente, só para o pessoal se contextualizar, né? Acabei de falar que esse podcast é voltado para o vendedor, para o corretor, né? Por que um advogado está brotando aqui? Mas se vocês repararem no último episódio que a gente fez com o Ettore, a gente falou da importância de uma série de condições de contorno da negociação imobiliária que o corretor tem que ter na manga, ou senão ele tem que ter conhecimento para transmitir a credibilidade da venda, para transmitir, porventura, até ele começar a ser interessante e não interesseiro, né? O Ettore falou bastante sobre isso. Então, e você sendo especialista nisso, né? Foi o nosso insight. Falou assim, vamos chamar o Vicente. Inclusive, a gente falou durante o podcast, né? A gente falou, inclusive, aqui vamos chamar o nosso advogado, o Vicente, porque vai enriquecer pra caramba. E, embora para muitos vendedores eles não entendam que isso seja importante, a gente tem visto, né, Gabriel, conversando cada vez mais com corretores e com compradores, o quanto que isso facilita e dinamiza e dá eficiência para o processo de venda, né? Então, primeiro de tudo, queria que você desse uma contextualizada, assim, como você entende isso, né? É você que vê muitos extratos, você acompanha muitas vezes a parte mais chata da coisa, né? Como você tem visto isso? Se você tem reparado realmente, vamos dizer, essa elevação de preocupação do consumidor, como tem sido isso? E o que você pode dizer nesse contexto, né? Que você
você tem que se colocar na visão de um comprador de imóvel, né? Cara, a gente sentiu na pele isso. A profissão do corretor, como muitas das profissões, está numa disrupção, está numa mudança, está numa inovação. Aquele corretor antigo que não precisava se preocupar muito com outras questões além do produto, está fadado a acabar. A venda do imóvel cada vez é mais complexa. Mais complexa, diretamente proporcional ao volume de informação que os consumidores hoje têm acesso. Podcast, por exemplo, é um ótimo veículo de disseminar informação. Então, a gente não tem mais aquele comprador muito incauto, que ele vai assinar sem ler, que ele não sabe o que ele está fazendo. Então, cada vez mais, o corretor, que é o cara que está na ponta do negócio dos desenvolvedores imobiliários, é muito importante por conta disso, ele precisa estar preparado para responder as perguntas, os questionamentos, os obstáculos que são colocados e cada vez mais complexos por parte dos compradores. E dentro daquele conceito de venda consultiva mesmo. A gente não está falando de uma venda simples. A gente está falando de uma venda consultiva em que, além de conhecer muito bem o produto, o corretor tem que ter muito conhecimento sobre meandros, por exemplo, dos contratos. O corretor precisa ser advogado? Não. Mas se ele não souber um básico ou um intermediário daquilo que está escrito no contrato, muitas vezes a venda vai cair. Isso é uma demanda que tem chegado no escritório. Antes, a gente fazia o contrato e meio que a entrega estava ali, pronto. Hoje, quando a gente faz o produto imobiliário para os desenvolvedores, o nosso produto envolve treinamento de corretores. E cada vez mais as casas de venda têm nos procurado para treinamento. Recentemente, a gente deu um treinamento, por exemplo, sobre tributação imobiliária para corretores. Por quê? Vamos sair um pouquinho aqui de empreendimento, mas vamos pensar em venda de terceiro. Poxa, os corretores eles fazem a venda e nenhum lado nem outro sabe qual que é o impacto tributário disso, que às vezes é gigantesco. Aí aquela situação, sabe? Poxa, você faz a venda, beleza, ganha a comissão. Só que provavelmente você nunca mais vai fazer uma venda para aquele cara, porque o cara recebeu um Kinder Ovo lá, né? É verdade. E eu acho que complementando, existe com certeza um aumento na quantidade de informações que os clientes têm e existe o nível de exigência do mercado mesmo que está crescendo, né? Cada vez mais você vê um atendimento tem que ser no mínimo excelente, né? E acho que essa informação, principalmente o que atinge o bolso do cliente, acho que é muito importante, né? Inclusive, pelo menos no caso da Bravo, a gente tem um foco que não é o cara que está comprando a casa pela primeira vez e provavelmente a última vez da vida dele, né? Investidor. É o investidor. É o cara que já comprou, ele vai comprar mais. O cara faz cálculo de TIR. Exato. E o cara precisa de muito mais informação. Inclusive, acho que isso é característico do nosso perfil de cliente. Ele é muito mais íntimo, muito mais fluente na linguagem do direito, né? Sim, porque comparado, né? O público-alvo que compra imóvel para investir é um público de empresário, né? O cara ele vai olhar e vai falar, poxa, vale a pena eu investir num FII ou vale a pena comprar um imóvel tijolo que eu vou ter a gestão? Com certeza. Então, o corretor tem que estar preparado para isso. Um ponto que, Gabriel, você tocou que é importantíssimo, cara, é assim, o aumento da concorrência também. Uhum. E cada vez mais, vocês sabem que a compra é muito motivada em segurança também. Porque a gente sabe que imóvel não é ir lá e comprar um biscoito. O cara vai ter que tirar um bom dinheiro que ou está lá vinculado a um CDI, ou às vezes, não no caso do investimento, é o investimento, a maior compra que a pessoa vai fazer na vida. Então, cada vez mais, o aspecto da segurança é importante. E quem que transmite muito dessa segurança é o corretor. Então, se o comprador chegar, sentar na mesa, olhar para o corretor, fazer 3 perguntas, o corretor não saber responder, caiu a venda, ainda que o produto seja fantástico. Sim, perfeito. Né? Acho que esse ponto que entra na capacidade do vendedor, no caso corretor, né, de saber e ter propriedade e passar confiança, né? Porque se é aquilo que você falou, entrou investidor, o cara tem dinheiro para comprar 10 apartamentos para investir para diversificação de portfólio, seja lá o que for. Se ele não for conquistado ali, já era. Acabou a venda. Sobre isso, eu tenho um exemplo bem legal. A gente, enquanto desenvolvedor, a gente lida com
tanto com o corretor quanto com o comprador, né? E nesse sentido a gente recentemente teve experiências de pessoas comprando mais do que uma unidade. E assim, tem muitos apelos para a pessoa querer comprar mais de uma unidade, né? Mas obviamente ela quer ganhar mais dinheiro. E tem meios, o Vicente tocou num ponto ali de tributação agora há pouco, né? Tem meios da pessoa conseguir ganhar mais dinheiro com as mesmas unidades, com o mesmo dinheiro que ela investiu, né? Só estruturando diferente, de forma jurídica e, enfim, organizando esses bens, né? Esses ativos. E eu, inclusive, o Vicente falou de treinamento, eu pedi um treinamento para eles. E a gente, porque assim, o que é legal? A gente teve cliente já que comprou 5 unidades. E se eu não tivesse preparado, minha equipe não tivesse preparada para orientá-lo a, por exemplo, fazer uma holding patrimonial, né? Conseguir constituir uma administradora de bens, mostrar para ele os cálculos que isso era benéfico para o bolso dele, com certeza ele não teria comprado nenhuma unidade, né? Então, essa construção, e foi legal do último podcast que a gente teve esse insight, que o corretor não vende imóveis, ele presta um serviço, né? Para ajudar a comprar, né? Para ajudar. Esse up na prestação de serviço, esse a mais, converte venda, né? Então, eu acho que assim, esse podcast hoje é para começar a dar esse insight para o pessoal, né? Assim, tá bom, é um universo gigantesco. Tem um contrato de compra e venda, tem lei de extrato, tem lei 4591, tem lei de constituição de societária para a gente fazer lá um monte de coisa para ter uma holding, colocar os imóveis lá dentro e tal. Mas onde que esse pessoal começa a procurar essas informações, sabe? Então, assim, o Vicente falou agora há pouco que ele tem um podcast também, né, Vicente? E eu não sei se o seu podcast é voltado para o cliente final, eu acredito que também né? Para o empresário, Mas é para o empresário, né? Isso é legal para as pessoas, para os corretores começarem a pesquisar e se interessar. Outro dia eu tava ouvindo um podcast do Vicente sobre, por exemplo, tá? Uma organização societária que faz muito sentido para nós aqui, que é o modelo de partnership e tudo mais. Fiquei lá ouvindo, tal, vários insights legais, mas para o meu universo. Agora, quando a gente começa a ouvir as coisas para imóveis, cara, é incrível a quantidade de insights que você tem. E assim, você corretor, está atendendo já lá uns 30 clientes, né? Tem uns 30 clientes no WhatsApp ali que você está tentando dar bom dia, está tentando ali, não consegue cativar ele. A partir do momento que você começa a dar informações novas para ele, você começa um processo interessante de venda, aquele challenge sale, né? Uhum. Venda que você começa a mostrar para o cliente aquilo que ele não sabia. Aí você começa a ser mais interessante. E agregar valor, né? Eu acho que uma das formas que a gente pode agregar valor hoje aqui para o pessoal que está ouvindo a gente é a gente pensar não com a cabeça de especialista, né? Mas pensar do ponto de vista de leigos, né? Quais os caminhos que a gente sugere. Então, Suzuki, qual que é o endereço do seu podcast para o pessoal procurar lá? Ou alguma outra fonte de conteúdo que você quer sugerir para o pessoal que está assistindo a gente? Cara, se você escrever Ligando os Pontos no Google, você vai chegar, mas o jeito mais fácil é o Ligando os Pontos no Spotify. Ah, legal. Tem lá dezenas de episódios, a gente fala de bastante coisa, então... Inclusive, eu acho que o Evandro tocou num ponto muito legal, que você não precisa necessariamente... O conteúdo não precisa necessariamente agregar valor para você como corretor. Se ele agrega valor para o seu cliente, né? Isso é por que não pegar o link e enviar para o cara e fazer aquela nutrição da venda que a gente faz, né? Fala, né? Uma coisa que o Evandro falou, e a gente aplica muito e nossa empresa, não vou falar que é um escritório, é uma empresa. A gente, na história, foi muito claro para a gente de não ficar olhando para dentro da caixinha do mundo dos corretores, ou no meu caso, no mundo dos advogados. Uma coisa que quando o Evandro estava falando, que ficou muito claro para mim, é assim, hoje, quem que é um dos maiores concorrentes de corretor de imóvel? É a gente autônomo de investimento. E aí, eu vou até pedir desculpa aqui, porque eu advogo para um dos maiores escritórios de agente autônomo de investimento do país. Só que, cara, é concorrente. Por quê? Porque o cara vai ter um X dinheiro no bolso e ele pode botar num fundo... Alocação de recurso, né? Exatamente. Ou no imóvel. Agora, vamos combinar. O corretor, a massa dos corretores, está ligada no jeito que os agentes atuam? Porque é muito parecido. O agente, ele também tem que captar a poupança daquela pessoa, e é uma venda consultiva, e o cara agrega. Olha como que os agentes autônomos de investimento hoje trabalham com conteúdo. Os corretores estão trabalhando com conteúdo desse jeito? Não.
E é por isso que a gente está aqui, né, galera? Esse é o gap que a gente quer ajudar a suprir, né, no mercado. Isso. E assim, nesse sentido, é legal esse comparativo. Porque assim, quando a gente apresenta... Vou falar um pouquinho dos nossos imóveis, tá? Eu não tenho tanta propriedade de falar do mercado todo, mas os nossos imóveis eu tenho bastante, né? A gente constrói todo um raciocínio por trás, que não é mais só produtos, não é só teto, né? A gente tem toda uma tese de investimento que a gente consolida para levar esse produto ao mercado. E a gente tem também uma série de estruturações de conteúdo interna para tentar transmitir isso aos vendedores e corretores, né? Só que, assim, eu confesso para todo mundo que é uma barreira gigante o corretor-vendedor entender que ele não pode só vender teto mais. Que se ele não conseguir ter esse raciocínio, Vicente, que você acabou de falar, eu estou concorrendo com agente autônomo de investimento, né? Tem gente com muito dinheiro, entre aspas, né, rodando, né, com agente autônomo de investimento, que ele, na verdade, pode estar rodando comigo, né? Eu sou um prestador de serviço e eu estou vendendo oportunidade de valorização, oportunidade de ganhar mais dinheiro, né? Enquanto não entende isso, você fica, entre aspas, eu até mencionei isso na outra live, né? Quase como um porteiro de imóveis, né? Você leva a chave, abre a porta, gostou? Ah, não gostei, tá. Então você acaba não conectando mesmo com os interesses, com os propósitos das pessoas. E aí fica uma coisa legal aí que eu acho que a gente tem que tentar elevar isso, né? O corretor ele tem que cada vez mais se entender como mais um meio da pessoa planejar o futuro dela. Um planejamento de vida e não é uma venda de imóvel. A prestação de serviço é no sentido de ajudar ela a ter uma renda passiva, é ajudar ela a ter segurança, é ajudar ela a ter concretos, né? Para ela não correr cada vez menos risco. É nesse sentido. A preocupação com o sucesso do cliente, customer success, né? Exato. Tem que customer ter. Centric, né? Porque acho que acabou aquela era do vendedor que fez a venda e acabou ali, sabe? Porque aí é aquela situação que o cara esconde um monte de pegadinha que pode existir, que não tá... Ele percebe que o cliente não está ligado naquilo, que são coisas importantes. A gente não está falando aqui que o corretor tem que dar uma aula de contrato a hora que for vender. Mas não, quando o corretor percebe que aquele cliente está comprando sem efetivamente considerar o que ele está fazendo, a gente está falando num contrato que vai dar distrato. E aí gera um problema. E, cara, só para dar um parênteses, né, a própria legislação está nessa linha, nessa vibe, né? A lei do distrato que o pessoal comenta, e aí entrando um pouquinho no jurídico, é justamente para isso. Tinha um problema muito grande nas incorporadoras e nos desenvolvedores imobiliários em geral, tanto loteamento quanto incorporação, que era essa situação, principalmente naqueles imóveis que tinham financiamento lá depois, no momento da entrega, a pessoa ficava lá 36 meses pagando entradinha e a hora que ia financiar, não conseguia financiar. E gerava aquele rebuliço todo que quebrou muito a incorporadora, né? E aí veio a lei dos distratos no final de 2018 para estabelecer e pacificar essa questão. Mas o que a lei dos distratos fez? Criou o tal do quadro resumo, que é justamente isso que a gente está falando. O que é quadro resumo? Explicitar, né? Cara, porque assim, vamos combinar? Eu mesmo, advogado, sei lá, quase 20 anos de casa, eu vou pegar Você, quando coloca a conta lá no Facebook, você lê os termos de uso do Facebook? Óbvio Jamais. que não. Nunca, sei lá, quase nunca ninguém leu, né? Por mais que seja uma compra muito importante, um contrato, um CCV, um CVC, um compromisso de compra e venda, que a gente chama, de uma compra de um imóvel, costuma ter 40 páginas. Muita gente não lê tudo. Não, muita gente não lê tudo. O que o legislador veio fazer? Fala assim, cara, aspectos importantíssimos, os principais, tem que estar desenhado lá no começo do contrato para a pessoa ver. Então, talvez seja um bom guia para o corretor. Fala assim, olha, você não quer ler tudo? Tudo bem, é difícil, é juridiquês aqui. Mas preste atenção e pelo menos saiba, aqui, ó, condições gerais, esse quadro resumo aqui aponta os pontos principais em que você está se vinculando. Eu acho que E para o corretor também. Quando ele virar corretor de um empreendimento, bater na minuta do contrato e olhar, poxa, aqui está o quadro resumo. Deixa eu entender um pouco melhor do meu produto. Inclusive, eu acho que é muito interessante você falar que você está nessa... Você não se considera
escritório e sim uma empresa, né? Eu vejo um grande diferencial, principalmente de empresas, vou citar algumas aqui, Nubank, por exemplo, que é um meio totalmente burocrático, que é banco, ou melhor, um mercado que é historicamente burocrático, e ele veio mudando completamente como você abre uma empresa, como você abre uma conta, como você faz um contrato, as mudanças de termos é tudo desenhado, tudo pensado para ser... tem uma palavra que eles usam que é amigável, né? User-friendly, que eles falam, né? Então, como é que você vê esse diferencial ali na hora da compra? Assim? É essencial. No nosso mercado, também está sendo... É muito pensar em design thinking, né? Sim. Então, você tem que pensar no teu alvo. Quem está lendo? Quem é o público-alvo? Se eu for fazer um contrato de fusões e aquisições, cara, eu estou trabalhando com gente tudo nivelada. Eu não preciso fazer um desenho, não preciso fazer um videozinho. Estamos todo mais ou menos igual. Agora, numa relação entre um fornecedor e um consumidor, como a incorporação imobiliária, um loteamento, existe um desnivelamento de informação. E aí, é importante aplicar conceitos que, na nossa área, se chama legal design. Que é você aplicar conceitos de design thinking para o contrato, por exemplo. De você conseguir tornar aquela interface que está sendo ponto de contato da tua empresa com o consumidor amigável. Você consegue gerar confiança, inclusive. Né? Você fala assim, cara, não é aquele calhamaço de papel, mas aqui, está desenhado para mim, eu entendi, é isso que eu quero. Você vai ter um consumidor muito mais feliz, você vai ter uma recorrência, principalmente no mercado de investimento. Com certeza. A Bravo pensa muito nisso já, né? Não, é uma coisa legal, até notei aqui para falar. Assim, o quadro resumo, né, que veio aí, ele foi instituído como lei mesmo, na lei dos distratos, né? É óbvio que foi um jeito de tentar nivelar o consumidor do fornecedor, nesse caso. Mas lógico que a gente, como empresa, como o Nubank teve esse insight, a gente tem predisposições, ou se não até intenções de facilitar dessa venda, de ser cada vez menos atrito no processo de venda. Então a gente fala muito de visual law, né? A gente quer produzir materiais para assessorar no processo de venda, não os corretores, mas os clientes, né, os compradores. E a gente sempre tem que pensar muito nos clientes, né? O que eles estão precisando, o que dá mais atrito, o que geralmente gera mais desconforto, né? E na última live eu achei legal que o Ettore falou algumas coisas, né? Que acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. Que assim, se não está à disposição, por que não fazer? Né? Porque você, enquanto vendedor, você que está ali todo dia, enfrentando as dificuldades, né? Por que não parar um pouquinho e, pode ser uma coisa desenhada à mão, personalizada para os clientes, né? Mas que você tenha ali um roteiro de fazer aquilo. Por que não oferecer isso para o seu cliente? Né? Muitas vezes, o cliente sabe que tem correções no contrato. Mas, às vezes, ele tem dificuldade de enxergar o valor dessas correções. Às vezes, você consegue fazer uma conta rápida para ele e mostra. Né? Tem uma outra coisa legal que a gente ouviu de um mentor. Ele é sócio nosso, né, Vicente? O Alexandre Frankel. E ele é mentor também da Bravo, né, no caso. E ele falou, muitas vezes o cliente também não quer saber como que o micro-ondas esquenta a comida. Ele quer comida quente, né? Então, ele não quer ler o contrato todo. Ele quer saber os pontos do contrato que vão inferir assim, na relação cotidiana dele. Lógico, quando tiver uma situação de estresse e tudo mais, é óbvio que é importante também ele ter ciência, mas muitas coisas todo mês que ele vai ter que enfrentar. Todo mês ele vai chegar uma informação para ele nova não, uma informação que é rotina, mas tem algumas diferenciações por conta de correções, por conta de negociações, por conta de acordos, né? Isso vamos dizer, dá para a gente encapsular em uma coisa visual que o cliente consiga enxergar, né? E daí acho que seria legal, Vicente, embora assim, já teve insight, né, de dar uma lida no quadro resumo, acho que isso é legal. Muitos corretores, eu acredito, que nem pensam em pedir um contrato para a incorporadora quando vai vender um imóvel. Né? E outro insight legal, acho que fica outra lição aprendida aqui na live, né, Gabriel? Peça, né? Vai vender um imóvel, peça o contrato, dá uma lida no quadro resumo, vê como é. Mas o que você, assim, para adiantar um pouquinho o trabalho pessoal, o que você acha importante no quadro resumo que você tem visto que não está dando sinergia entre o comprador e o vendedor, né? E tem gerado muitos distratos?
Cara, uma das coisas que vem rápido na cabeça nesse cenário que a gente está de volatilidade é correção, né? Então, acho que isso tem que estar muito claro para o comprador, que as parcelas ou o saldo devedor que ele está assumindo no momento que ele assina o contrato vão ser corrigidos, né? Isso, eu sou mais velho que vocês, né? Mas tem muito corretor que está ouvindo a gente que vai lembrar disso. Lá na época da SFH, deu um problemão por causa da inflação. Porque a pessoa pagava 20 anos de parcela e não conseguia pagar o saldo devedor do financiamento. Hoje, nós estamos aqui com um problema que é uma volatilidade. O brasileiro era acostumado com a inflação, deixou de ser acostumado depois do real e agora passou a ter que se acostumar de novo. Então, acho que esse é um ponto importante de falar assim, olha, você está assumindo uma parcela que vai ser corrigida. Você gera um vínculo de confiança, você está demonstrando sua boa-fé. Você não está simplesmente querendo vender. Você está querendo vender algo que a pessoa sabe o que ela está comprando. Consciente, né? Assim, acho que muitos corretores já fizeram curso de negociação, de venda e tudo mais. Advogado tem que fazer também, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é a teoria dos jogos aplicada à negociação. E uma regra básica é assim, se o teu primeiro movimento é oportunístico, ou seja, você quer levar vantagem, você vai levar porrada na volta. Uhum. Então, se você, corretor, no primeiro movimento que você for fazer, você vai querer omitir uma informação importante para o teu cliente, é muito provável que você vai levar porrada na volta. Agora, se você, de peito aberto, fala assim, cara, olha, esse produto é maravilhoso, gostou? Gostou. Tá, então deixa eu te falar algumas coisas que são importantes que você saiba. Uma delas é essa questão da correção. A outra coisa que é batata é o financiamento, né? Porque muita gente entende que, beleza, assinei o compromisso de compra e venda, pronto, tá tudo certo, a incorporadora vai para mim atrás do banco e vai garantir que eu vou conseguir o financiamento. Não necessariamente. Você precisa reunir as condições para ter o financiamento. Ah, eu ganho R$4.000, eu quero comprar um apartamento de 1 milhão. Não dá. E o corretor tem que ter isso em mente, porque o que teve e continua tendo muito é venda para quem não pode comprar. Então, acho que esse talvez seja o ponto mais importante. Adianta vender para ter distrato depois? Ah, hoje tem multa de 50%. Não adianta, é sucesso do cliente, né? Então, não tentar forçar uma venda onde não cabe. Acho que esse é um ponto essencial. E às vezes, além de forçar uma venda goela abaixo no cliente ali, e isso vai virar um distrato, esse cara provavelmente vai melhorar na vida dele, em algum momento ele vai conseguir comprar o imóvel. Ele não vai querer comprar com você. Vai falar ali no cara, né? Com o certeza. que poderia ser uma recorrência ou uma venda efetiva mais para frente vai virar um trauma, né? Isso. A gente atua muito no mercado de multipropriedade também, né? E o mercado de multipropriedade, ele teve muito daquilo da venda de impacto, que é aquela venda que todo mundo conhece. Você é chamado para ir fazer uma visita, ter um almoço, e aí você fica lá na mesinha conversando 1 hora com o corretor para fazer a venda. Aquilo vendeu muito. Só que logo depois se percebeu que aquilo era uma venda que não era necessariamente boa. Muitas vendas foram tóxicas, geraram problemas com distrato. Então, acho que isso é importante de o corretor ter em mente. Até assim, para a gente adiantar um pouquinho também o trabalho pessoal, né? Acho que isso a gente comentou e talvez esteja indo um pouco gasoso para quem está assistindo. Quais são as principais correções de contrato que o pessoal aplica nos contratos imobiliários? Tá, correção clássica e INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é medido pela FGV, que basicamente é pego uma cesta de produtos e serviços que são aplicáveis à construção civil e se tira um índice de correção monetária. Tem várias, esse é a sopinha de letrinhas, né? Tem GPM, PCA e tudo mais. O básico, que é utilizado por praticamente todo o mercado, é INCC durante o período de obra, e depois do período de obra tem incorporadora que continua usando INCC, tem incorporadora que costuma usar IGPM, se bem que o IGPM deu uma remexida aí nos últimos tempos, né? Foi o que mais inflacionou, né? Nesse último ano, pelo menos. Só que aquela situação também, né? Que não necessariamente o INCC consegue refletir efetivamente o custo de obra. Essa é uma dor que, inclusive, a gente não está falando com as incorporadoras hoje, mas todo mundo que é incorporador sabe dessa dor.
Você diz por ser medida em algumas capitais específicas e... Não necessariamente. É assim, muitas vezes acontece da correção, ela considera uma gama de itens. Uhum. Só que às vezes o incorporador está na fase de que só usa um concreto item. e aço. Entendi. E o concreto e aço inflacionou muito mais do que o INCC. Entendi. Entendeu? Então Perfeito. ele teve um custo de obra atingido por isso, né? Entendi. É isso. E daí é legal até ressaltar, Vicente, que assim, assim, vamos pensar agora friamente, né? Embora não seja exatamente a gente não está falando com os incorporadores, sim, mas só para o corretor entender que essa transparência para o cliente muitas vezes é benéfica para a venda, né? Para ele saber que muitas vezes o INCC, embora cobrado, né, acontece muitas vezes de o custo de obra sobressair o INCC. E isso às vezes se torna um argumento de venda. A gente vendeu muitos apartamentos assim recentemente. Porque o pessoal falou assim, nossa, mas o INCC está muito alto, está muito... Mas, gente, vamos dar uma olhada agora como valorizaram os imóveis nesses últimos dias. Sim. Normalmente a valorização entre compra e entrega é muito maior do que a correção. Né? Sim. Exato. E nesse sentido, assim, daí assim, tem argumento da valorização, que quase sempre, não sempre, gente, porque teve períodos atípicos da nossa história que isso não aconteceu. Mas agora, aconteceu, né? Do INCC está muito alto, só que a valorização correspondente do imóvel foi maior, né, que o INCC. Só que tem outro lado também. O INCC, como nem sempre ele coberta o custo de obra, né, é também um jeito de você falar para o cliente, ó, tá bom, tem essa correção porque é um pouco da segurança para o incorporador, é um pouco da segurança que vai a obra acabar. Claro. Mas mesmo assim, isso não cobre 100%. Né? Então, com certeza, a margem do incorporador também está sendo espremida nessa situação. Né? E você está com o seu patrimônio preservado. A valorização vai cobrir. E o INCC, mesmo que alto, ele está assegurando que a sua obra seja entregue. Eu acho que essa parte da segurança é muito legal. Né? E eu acho que é o que você falou, ele assegura a valorização do imóvel também. Porque se está mais caro fazer um imóvel, está mais caro comprar um pronto, né? E, consequentemente, isso retorna para ele depois. Sim. E não tem milagre, né? Se o INCC está alto, se os materiais estão em alta, se a mão de obra está subindo, alguém está pagando a conta, né? E, obviamente, nesse caso, e experiência própria, foi compartilhado entre o incorporador e o cliente, no caso, né? Por conta do INCC não cobrir tudo. Mas existe um movimento de mercado, e isso é fato, que o mercado imobiliário continua sendo um dos mais seguros. Se não mais seguro para ser investido, porque tijolo, eu costumo falar que tijolo não pega gripe. E todo mundo precisa. Alguma hora, assim, todo mundo mora embaixo de algum lugar, né? Então, ou senão você trabalha embaixo do lugar e fica muito tempo lá. Então, assim, é uma segurança patrimonial muito legal para também defender nesse momento de pandemia. Ah, tá bom, você vai ter o INCC, ok. Mas se você for considerar todas as opções de investimento agora e deixar seu dinheiro parado no banco, tudo você está perdendo dinheiro, no imóvel não. Né? Então, acho que esse contexto, embora assim, parece que é específico, mas quando a gente começa a amarrar as coisas em volta, né, o INCC é uma coisa que dá muitos argumentos de venda. E você ter domínio sobre isso. Uma coisa simples também, pessoal, ter de insight aí para ter na ponta da língua. Qual que foi o INCC do último mês? Qual que foi o INCC do último ano? Os clientes vão perguntar isso. Ah, mas qual que é nos últimos 3 anos, como é que ficou? Ah, foi uma média aí de 6%. Tá, agora deu uma alavancada, mas o histórico mostra que a tendência é ficar mais embaixo. Então, se você comprar hoje, embora no cenário de alta, hoje, comprando, o cenário futuro não é de ficar nesse patamar tão elevado. Né? Então, tudo isso você começa a construir argumentos e começa a se aproximar do agente autônomo de investimento. Né? Dando uma dica, não necessariamente o INCC está no Boletim Focus, mas tem índices de correção monetária no Boletim Focus. Então, vai lá. Digita no Google Boletim Focus, vai entrar numa página do Banco Central. Toda semana sai um pool de economistas gigante, dá a sua opinião sobre vários indicadores daqui para o futuro num cenário de 2, 3 anos. Olha que legal, Então, excelente assim, dica. Não vai ter o INCC, só que você pode chegar para o teu comprador e falar assim, olha, não sou eu que estou falando. O Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central, que é aquele que aparece no Jornal Nacional, que reúne, 60 economistas das maiores instituições financeiras do país, está dizendo que hoje a previsão para inflação
geral do país daqui 2, 3 anos é de tantos %. É garantia isso? Não. Mas isso tira a insegurança do comprador de falar, hoje eu estou comprando uma parcela que é 1.000 e daqui a pouco vai ser 2.000. Não. Pode acontecer? Até pode. Mas pode cair um meteoro na Terra e todo mundo morrer. Agora, muita gente qualificada está falando que vai corrigir, sei lá, 4% ao ano. Poxa, isso dá uma segurança e mostra um conhecimento por parte do corretor, né? Com certeza. Outra coisa, tentando puxar aqui, a gente vende muita coisa para gente nova, mas a gente vende muita coisa para gente mais antiga. O mercado imobiliário brasileiro teve um momento que teve muita obra não entregue. O caso clássico é o caso da Encol. Então, o caso da Encol foi uma incorporadora que faliu e deixou centenas de empreendimentos parados e virou um monstro no mercado imobiliário. Isso, inclusive, gerou a necessidade de se criar uma lei. A lei de incorporação ela foi alterada pela Lei 10.931, de 2004, justamente para alterar esse cenário. E o que ela criou de muito diferentão? O tal do patrimônio de afetação. Cara, isso é importantíssimo para o corretor ter uma base do que é. Hoje não existe mais quebradeira geral de incorporadora. Existe na lei uma das garantias mais fortes que existem no direito brasileiro, que é o tal do patrimônio de afetação. O que significa isso? A partir do momento que aquela incorporadora diz para o cartório de imóveis, fala assim, olha, esse meu empreendimento tem patrimônio de afetação, e quase todas fazem, tá? Porque tem um monte de benefício legal para fazer isso, e quase todos os bancos, quando for financiar, eles exigem patrimônio de afetação. O que é isso? É tipo um escudo gigante falando assim, tudo pode dar errado, só que este patrimônio, que é este imóvel aqui, ele está vinculado a este empreendimento. E tudo que for colocado aqui em cima de construção não pode ser usado para pagar a dívida da incorporadora com outros empreendimentos. Então, porque ainda, talvez para o pessoal mais novo não tenha muito isso, mas para o pessoal mais antigo tem ainda esse fantasma. Porque, vamos lá, incorporação é você vender um imóvel que ainda não existe e que ele vai pagar e vai esperar 3 anos para pegar. Por isso que existe incorporação. A lei de incorporação quer dar garantias para o comprador de que o que não existe vai existir. E que, beleza, pode pagar. Com o patrimônio de afetação, isso passa a ser muito mais garantido. E segundo, quase todo agente financeiro, seja do mercado financeiro, banco, seja do mercado de capitais, fundo, exige garantia. Que tinha essa também. Aqui, principalmente, enfim, no Brasil todo. Teve muita gente que tomou financiamento, pegou, deu todas as unidades em garantia, sumiu e essas unidades demoraram anos, para não dizer décadas, para serem construídas. Hoje, a chance disso acontecer é quase zero. Porque se atrasar a obra, o banco pode mandar a consultora embora, acionar o seguro e usar o dinheiro para continuar a obra. Então, esse tipo de segurança, que às vezes é um diferencial do... Fala assim, não, fica tranquilo. Porque tem muita incorporadora nova no mercado. E muito bom que tem incorporadora nova. Não. Tem patrimônio de afetação, tem seguro. Incrível, hein? Incrível. Muito bom, muito bom. E isso tem que estar na ponta da língua do vendedor. Porque muitas vezes, né, se não está, perde a venda. E às vezes está ali, a informação está ali, né? Inclusive, Vicente, isso... Está no contrato, inclusive, dá para mostrar. Está aqui, ó. Tá aqui, isso que eu ia perguntar. E mais um ponto importante para os corretores começarem a pedir os contratos antes de começar a vender, né? E não é só ler o contrato, né? Ir atrás do que é aquilo, né? Tá lá, patrimônio de afetação. Mas o que é o patrimônio de afetação? O que isso impacta, né? Ir um pouquinho mais além, né? Dar o próximo passo ali no conhecimento, né? Assim, se for tentar simplificar um pouco o teor da lei e do que significa patrimônio de afetação, pensar que assim, a incorporadora ela é uma empresa, né, que ela tem várias bolsinhas. Opa, bati no microfone aqui, gente. Ela tem várias bolsinhas e cada bolsinha é um empreendimento. Então, uma bolsinha não pode pôr dinheiro na outra bolsinha. E não pode pagar dívida da mãe, né? E você não pode tirar dinheiro da bolsinha enquanto essa bolsinha não estiver construída. Perfeito. Que daí entra uma questão de ainda, e uma coisa importante, até Vicente, eu acho que isso é legal ressaltar,
entra um pouquinho na parte de contabilidade também. Quando você está pagando o imóvel, você como cliente está pagando o imóvel, você não está dando lucro para a incorporadora. Você não está dando lucro para a incorporadora. Na verdade, você está você está comprando uma dívida da incorporadora. Está aparecendo uma dívida no balanço do incorporador que ele tem que te entregar aquele imóvel. Só aquela dívida começa a ser abatida no balanço do incorporador, e isso é legal também do patrimônio de afetação, porque você está comprando a dívida só daquele empreendimento que tem patrimônio de afetação, está apartado do patrimônio do resto dos outros empreendimentos, e, inclusive, se tiver seguro, é certeza que vai ser entregue, né? Então, conforme o incorporador vai entregando a obra, aí ele está batendo a dívida com você. Isso, acho que é o tal do POC, né? Uhum. Para tentar deixar mais claro, a empresa normal, a gente está falando com um monte de gente que talvez tenha empresa também, você tem receita, despesa, e receita menos despesa gera lucro. E esse lucro pode ser distribuído e botar no bolso. Incorporadora não é assim. Você tem receita porque o fluxo de caixa de uma incorporadora é diferente. Tem receita quando você vende, mas você tem despesa pra caramba num fluxo até construir. Mesmo que tenha um pouco de desencaixe entre um volume de receita e um volume de despesa, não gera lucro contábil, de modo que a incorporadora não pode colocar dinheiro no bolso, a não ser que tenha evolução de obra. Isso também é uma garantia para o comprador. Né? E olha que valioso isso você falar para o seu cliente, né? Assim, o dinheiro que você está colocando, se você dá uma entrada mais alta hoje, o incorporador não pode comprar um carro. Não pode. Ele tem que colocar na obra. Daí começa o argumento também de conseguir elevar uma entrada. Se você dá uma entrada alta, significa que a obra vai andar mais rápido, porque o único jeito dele ter lucro é ele construindo. Sim. Às vezes as pessoas ficam assim, não, mas eu não vou colocar tanto dinheiro aqui porque vai que não constrói. Não, mas se você colocar dinheiro, ele tem que construir. Então é uma coisa legal de conectar, né? E eu até anotei aqui para perguntar, Vicente, e assim, acho que muita gente não sabe, mas a lei de incorporações imobiliárias é muito antiga, né? Ela existe desde 1964. É óbvio que tiveram aí outras leis, não sei se eu posso chamar assim, mas talvez acessórias, que foram melhorando essa relação ao longo do tempo. Mas ela é de 1964, a base dela. Né? E toda essa relação foi estabelecida lá. Né? Então, olha o tanto de tempo que a gente tem de aprendizado. E óbvio que um monte de coisa ainda não dá 100% certo. Mas olha o quanto que evoluiu esse mercado, né, Vicente? É uma construção que já tem aí muitas décadas, né? E ela foi sendo melhorada, de fato. Ela nasceu em 64, teve essa reforma grande em 2004, e aí ela sofreu essa alteração agora em 2018 com a lei dos extratos. Então não é algo novo, é algo que já foi testado, e cada problema que é gerado no mercado, o legislador vai lá e resolve. Porque a gente está falando assim de mercado financeiro, bancos que já tiveram muito problema com incorporação, e a própria defesa do consumidor. Quando veio o Código de Defesa do Consumidor lá em 1990, isso também foi uma revolução, porque eu estou falando, agora eu vou passar de velho mesmo, né? Mas o pessoal, eu já cheguei a ver isso, eram aqueles contratos que eram rodados em mimeógrafo, com letrinha pequena. Hoje em dia a gente está falando de visual law e legal design. Sim. Então, poxa, o corretor tem que entender que a gente está vivendo... é a assinatura digital em contrato. Quem que ia pensar 5 anos atrás que a gente ia vender imóvel assinando no DocuSign? Né? Eu não acreditava. Que é um link pelo WhatsApp, você clica, assinou. E pronto, comprou. Complicado, né? Até tem gente que brinca, né? Hoje, se respirar é perigoso, você estar assinando um contrato, né? Sim. Então... Vicente, acho que pra gente concluir, acho que a gente até já passou um pouco do nosso planejado aqui. Tem algum recado que você acha interessante? Um recado final que você queira passar pro pessoal que está assistindo a gente aí, pra gente concluir essa conversa? Cara, é bom que passou, porque aí a minha brincadeira. Teve um cara que sentou, o Vicente participou dessa reunião comigo. Ele sentou na reunião, ficou 1 hora com a gente. E no final da 1 hora ele falou assim, é R$700 minha hora. Eu falei, não acredito. Esse cara vai querer reunir com a gente, e daí eu vou falar a mesma coisa para ele. Passou um tempo, as notícias foram correndo e tudo mais, ele quis conversar com a gente. Daí zerou a conta. Ele falou assim, não, agora, quanto que é vocês? Quanto vocês vão cobrar para essa hora agora? É R$2.000, R$2.000 a hora, olha que só. Cara, eu acho assim, a gente falou bastante e acho que se a gente puder resumir, não só para corretores, isso é uma coisa que eu acredito muito, aplico na minha vida, aplico na vida da minha empresa, aplico nos meus negócios, falo com a molecada, a gente
tem muita molecada, né? A gente brincou, quando a gente contratou o primeiro estagiário que nasceu nos anos 2000, entrou uma depressão lá no escritório. Mas é a história do profissional em T. O corretor ele tem que ser profissional em T. Ele pode ser o melhor vendedor de imóvel de todos os tempos, ele pode conhecer tudo de produto, sei lá. Só que se ele não tiver conhecimento lateral, T por quê? Porque ele tem que ter uma vertical gigante, que é a área de atuação dele. Só que se ele não tiver conhecimento lateral, um pouquinho de direito, um pouquinho de economia, um pouquinho de finanças, um pouquinho de investimento, um pouquinho de arquitetura, um pouquinho... Cara, hoje, nesse mundo que a gente está, não é mais o mundo do ultra especialista. Sim. É o mundo do especialista, mas que sabe falar de um monte de coisa que vai gerar valor para o cliente dele. E aí o cara realmente vai ganhar o sucesso, vai ter um cliente satisfeito, ele vai fazer a venda a segunda, a terceira, a quarta. Ele vai ser aquele cara que vai ser procurado pelas casas de vendas ou pelas incorporadoras e falar, eu quero contratar aquele cara para vender meu empreendimento. Ele deixa de ser um qualquer e passa a ser um cara, um ativo estratégico que está realmente na cadeia do mercado imobiliário, que está em franca disrupção. Acho que é isso. Acho que toda incorporadora ou imobiliária, né, house de vendas, tem aquele corretor que é aquele cara, não, aquele conhecimento é aquele cara que sabe, né? E por que não trazer isso para você, né? Então fica a dica. Achamos aqui o título do nosso podcast hoje, né? Do corretor em T. Né? Muito bom, excelente. Muito massa. Vicente, muito obrigado. Então acho que eu gostaria de dar o recado pro pessoal aí que está assistindo a gente. Que, enfim, se você gostou, por favor, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai agregar. Se inscreva no canal, ative o sininho. E muito obrigado por vocês, pela audiência. E compartilhe com a gente também assuntos ou alguém que vocês querem que a gente chame para ser entrevistado aqui e bater um papo com a gente, né? Massa. Até assim, já fica o convite para o próximo, né, Vicente? A gente vai ter que trazer outros assuntos. Eu achei que o tempo ficou curto, tinha muita coisa legal que a gente podia comentar ainda. Só aproveitando, falei que ia fazer o jabá, fiz um mini jabá, mas assim, tem muito conteúdo em moreirasuzuki.com.br, @moreirasuzuki e o Ligando os Pontos no Spotify. Todo o nosso conteúdo não é voltado para advogado, é linguagem simples, direta, mais ou menos do jeito que eu estava falando aqui. Então, cara, você quer aprender um pouquinho de mercado imobiliário, direito, vai lá que tem bastante coisa. Legal, a gente pode colocar na descrição do vídeo os links, né, para poder ser mais fácil. Legal. Não, e inclusive a gente tem um assunto muito barulhento, né, Vicente? Tokenização imobiliária, que a gente vai ter que trazer... Metaverso e tudo mais, vai ter que trazer em podcast específico. Mas, cara, muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Acho que, assim, até nós, né, Gabriel, toda vez que a gente para conversar com um convidado, principalmente especialista que nem o Vicente, a gente aprende... É um caminhão de coisas. É, né? A gente que mais ganha, na verdade, né? É verdade. E, inclusive, já deu insight, tudo que o Vicente falou agora no final, já deu insight de um monte de tema que a gente pode trazer. Sim. Pessoal, contribua, por gentileza, contribua com os temas que vocês acham interessantes. Acho que vai ser muito bacana para nós. Mas só de ter essas conversas, a gente já vai ter um monte de ideia e com certeza a gente vai trazer bastante coisa legal. Com certeza. Foi Obrigado, sensa. pessoal. Obrigadão. Falou. Até mais. Valeu. Até.